Estamos de volta com a série de entrevistas com os candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia. Nesse bloco, o entrevistado vai ser Neucival Menezes, da chapa Bahia Gigante. Lembrando que a ordem dos candidatos foi definida por sorteio, minutos antes do início do cartão verde. Antes, vamos ao perfil do candidato. Neucival Menezes, tenente-coronel da Polícia Militar, doutor em Educação Física e foi preparador físico do Bahia na década de 1970. Também foi superintendente das divisões de base do Esporte Clube Bahia. Ele concorre pela chapa Bahia Gigante e tem como vice o Alisson Silva Souza. Bom, a gente vai então para a primeira pergunta da produção. Qual a estratégia de captação de recursos para manter os salários em dia e conseguir contratar reforços? Boa noite. Boa noite. Naturalmente que o Bahia está passando por uma situação difícil. E essa captação de recursos, nós vamos ter que trabalhar o valor da marca. Os grandes clubes do Brasil, ou seja, o Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, e eles trabalham muito o valor da marca. E esse valor da marca é o referencial para captar recursos. Mas para que a gente melhore o valor da marca, é preciso que nós melhoremos o nosso futebol. O Bahia, hoje em dia, é o 16º clube entre os 40 principais no valor da marca. Nós estamos atrás até do Sport do Recife. E esse valor da marca, ele pode ser melhorado de várias maneiras. E uma delas é você colocar uma equipe em campo competitiva. Uma equipe que demonstre que o Bahia nasceu para vencer. E isso não está acontecendo. Mas para que a gente melhore esse valor da marca, é necessário que nós tenhamos um investimento no marketing. É necessário que nós tenhamos uma captação de recursos também na divisão de base. Então, para que nós melhoremos a saúde financeira do clube, nós vamos ter que cortar despesas que estão demais. Nós não entendemos, por exemplo, um clube que tenha um elenco de 40 jogadores, com 40 na divisão com 40 jogadores e 40 na comissão técnica. Então, há quem diga que foram 67 contratações que o Esporte Clube Bahia fez. Então, são contratações que você assume a responsabilidade, tem que demitir. E quando você demite, você vai ter que pagar a indenização. Então, nós vamos ter que cortar essa despesa e vamos ter que captar recursos. E uma das formas de nós captarmos recursos também é ver a ajuda que o governo pode dar. Nós temos inúmeras indústrias aqui na Bahia, Camaçari, Dias Dávilas, e por que não se capta recursos também nessas indústrias? Então, nós vamos ter que repensar a saúde financeira do clube, que não está boa. Agora vamos sortear a pergunta de um jornalista ou de um torcedor ilustre. Deixa eu ver aqui. Pegar aqui, abrir o papel. A pergunta é do jornalista Paulo Vinícius Coelho. A gente vai ver agora o que é que ele perguntou aqui e participa do nosso programa agora. O que é que se pode fazer para aumentar a receita do Bahia? Porque me parece que a única forma de concorrer e brigar para tentar um terceiro título brasileiro, por exemplo, uma Copa do Brasil, é aumentar a receita, é ser criativo. Criatividade vem da onde? Essa pergunta quase que foi respondida com a primeira, mas para que nós melhoremos a receita, a estatística mostra que mais de 40% da receita vem da televisão. Então nós precisamos melhorar a imagem e a marca do clube para poder fazermos um melhor contrato com a televisão. A outra captação de receita seria patrocínios. Então temos que ter um patrocinador forte. Eu não entendo como é que a camisa de um clube como o Bahia tem uma poluição visual tão grande. É preferível que você tenha uma marca forte na camisa e as outras subsidiárias em meião, calção. Então, essa é uma maneira também. Outra maneira de você captar recursos seria a fidelização do torcedor. O torcedor não se admite que o Esporte Clube Bahia, com mais de 20 mil torcedores, é o que falam, o que se paga é muito pouco. Então, eu conheço amigos e familiares que deixaram de pagar, de forma até equivocada, porque o clube não estava indo bem. Então, nós vamos ter que rever
e fidelizar o torcedor e dar melhores condições de bem-estar ao torcedor. Da mesma forma que nós pensamos em instituir o Instituto Esporte Clube Bahia. E nesse instituto nós levaríamos para ele filmes, vídeos, biblioteca, o turismo para o Esporte Clube Bahia. E o sócio-torcedor hoje em dia não tem quase que benefício nenhum no clube. Então precisamos repensar o clube nesses aspectos. Fidelização do sócio-torcedor, melhorar o bem-estar do sócio-torcedor, reestruturar a divisão de base. Não se admite que a divisão de base que tenha tido 10 milhões de reais de orçamento anual, você só tenha um atleta em condições de ser vendido. Então a divisão de base é uma fonte de receita também. Então eu reafirmo dizendo que precisamos fidelizar o torcedor, reestruturar a divisão de base, melhorar o marketing. Então são essas principais ações que nós precisamos fazer no clube. Vamos agora à segunda pergunta da produção. Como pretende incluir mais torcedores de baixa renda nos jogos da Arena Fonte Nova? O torcedor de baixa renda, coitado, é aquele que, mesmo não tendo condições de ir assistir o jogo, ele vai. Às vezes até ele prefere sacrificar a cesta básica em casa, mas não deixa de ver o Bahia jogar. Então nós temos que ver ingressos diferenciados para esses torcedores. Nós precisamos criar condições a que esse torcedor possa ver o seu time jogar. E da forma como está, o torcedor só faz sofrer. Porque o torcedor compra o ingresso e, além dessa situação também dele ter que comprar o ingresso e às vezes nem sai satisfeito da arena, sai decepcionado com o clube, mas nós precisamos rever também a questão do transporte coletivo, de tal forma que esse torcedor não sofra tanto de sair da sua casa para a Arena Fonte Nova. Temos que disponibilizar melhores transportes coletivos. Aqueles que têm carro, precisamos conversar também com a SET, que a SET maltrata muito o motorista, principalmente em dias de jogo. Ao invés dela orientar, está buscando só multar. Temos que ver também os lanches que são servidos na arena. São lanches caros, caríssimos para o torcedor. Então, é preciso que se reveja essa questão. Agora, a terceira pergunta da produção. Qual sua proposta para a cidade tricolor? A cidade tricolor, todos nós sabemos que ela precisa ser revitalizada. Ela precisa ter uma reengenharia. Ela precisa ser repensada de tal forma que nós instalemos lá serviços de shows, serviços de locação, colocar um shopping lá dentro e que nós criemos também condições a que o sócio e o torcedor frequente esta cidade como uma opção de lazer. O sócio e o torcedor do Esporte Clube Bahia não desfruta nada de lazer que o clube proporciona. E essa cidade tricolor, nós precisamos também implantar nela esportes amadores. O Esporte Clube Bahia quase que não tem esporte amador nenhum. Se nós colocarmos na própria cidade tricolor esportes como voleibol, basquete, futebol feminino, lutas marciais, inclusive a capoeira. Não capoeira luta, mas capoeira esporte. Então, esses esportes, nós buscaremos convênios com o Ministério do Esporte e captaremos recursos. Então, esses esportes serão e poderão ser uma nova alavanca de sucesso dentro da cidade tricolor, para que ela não fique somente servindo para o futebol. Claro que o futebol é atividade fim, mas nós precisamos implantar no Esporte Clube Bahia esportes olímpicos, porque também essa garotada, juventude que está aí e que não gosta de praticar o futebol, precisa ter opções. Flamengo, por exemplo, até ginástica olímpica tem. E por que o Esporte Clube Bahia não implanta esportes dentro da sua cidade tricolor? Esse é um aspecto importantíssimo e essa cidade tricolor precisa ser repensada
e colocada para funcionar a todo vapor e não deixar como está. Candidato, temos algo em torno de 5 minutos. A gente tem mais uma pergunta da produção. Qual vão ser as ações as ações para as divisões de base e para o futebol feminino? A divisão de base precisa ser reestruturada. A missão principal da divisão de base é o quê? É recrutar, selecionar, treinar e aperfeiçoar crianças e adolescentes para servir a equipe principal. E se você recruta mal, seleciona mal, você vai treinar quem? Quem você selecionou. Então a preocupação nossa já começa com os observadores e os analistas, que precisam ser escolhidos, aqueles que têm um olho clínico para ver o atleta. Então a missão da divisão de base é esta. Mas tem acontecido também o seguinte, a maioria das ações que tem na divisão de base, o pessoal chama de peneira e não é peneira, não se peneira gente, peneira-se é grãos. Então o recrutamento e seleção precisa ser melhor visto. Por exemplo, você pega 40, 50 jogadores e bota numa tarde para treinar futebol. Em uma hora um garoto desse pega na bola 10 vezes. Você vai avaliar o que aí? E na maioria das vezes você descarta na beira do campo como se fosse algo imprestável. Não pode ser por aí. Então a divisão de base precisa ser repensada para que a seleção seja feita no mínimo em 3 vezes. Uma, somente fundamentos, outra com campo grande e outra um campo reduzido. É onde o garoto da várzea está acostumado a jogar. E aí sim, você vai fazer uma escolha criteriosa. E esses garotos que não foram aproveitados, nós não podemos descartar. Esses garotos poderão ser reaproveitados e matriculados numa escola de fundamento do próprio clube, que vai servir também como renda. E posteriormente, depois desses garotos serem treinados, eles voltarão a fazer nova seleção. Da mesma forma também, precisamos intermunicipalizar a divisão de base, de tal forma que os grandes centros do interior não fiquem sendo fruto somente dos agentes que pegam o garoto em coleira como se fosse um animal e leva para outros centros. O Esporte Clube Bahia precisa intermunicipalizar a sua divisão de base e até mesmo internacionalizar. Um outro aspecto também é que não fique parecendo um depósito de crianças. Divisão de base é uma estrutura organizada, onde nós possamos dar à criança e ao adolescente todas as condições que ele teria na sua família, com serviço de saúde, médico, dentista, serviço social, psicologia, fisioterapia, que tenhamos também coordenações psicopedagógicas, para que eles, se não der para o futebol, eles sejam cidadão. E coordenações técnicas com profissionais altamente capacitados e que tenham olho clínico de olhar para a criança e escolher pela capacidade técnica. Você escolhendo a capacidade técnica que a criança tem habilidade com a bola, as outras capacidades você vai poder dar, que é a capacidade física, moral, intelectual e estratégia de jogo. Então, uma divisão de base bem estruturada, ela vai servir de fonte de receita para o clube, atração para o torcedor. E quando a comissão técnica da equipe principal precisar de alguém, não olhe para os refugos do sul que vem para aqui. Olhe para dentro da sua divisão de base e busque quem ele quer. Em 1988, nós tínhamos, quando o Bahia foi campeão brasileiro, 8 baianos em campo. E hoje você conta quantos? Da mesma forma que é pensamento nosso buscar atletas dentro da universidade. Tem muitos jovens que os pais e ele mesmo não quis seguir o futebol, não tiveram oportunidade de fazer uma divisão de base, mas são talentos, 16, 17, 18 anos. Então pretendemos criar dentro do clube uma divisão só para universitário, que não tiveram oportunidade de ir para a divisão de base. Eu digo isso porque fui treinador da seleção baiana universitária e vi quantos talentos tem lá dentro. Candidato, falta quase 1 minuto para as considerações finais, candidato. As minhas considerações finais é que eu não vou pedir voto a ninguém. Eu espero que o sócio que vota seja consciente. Nem a minha família eu pedi. Eu espero que o sócio seja consciente e vote não naquele que tem o poder econômico ou aquele que tem o poder de marketing, porque fantasia muita coisa.
Vote naquele profissional que tem orgulho de ter dado 12 títulos ao Esporte Clube Bahia, contribuído 7 na equipe de profissionais e 5 na divisão de base. Fui professor da Universidade Católica durante 20 anos da disciplina futebol. Sou especialista em futebol. Tenho pós-graduação em gestão estratégica, da mesma forma que concluí um doutorado na área de atividade física e esporte na Universidade de León. E participei de vários campeonatos internacionais na África, na Europa e nos Estados Unidos. Então, torcedor, vote consciente naquele que tem serviço prestado ao clube e naquele que tem experiência no futebol e conhecimento também. Tenho que interromper, me desculpe, mas o tempo terminou. Agradeço, boa noite, sucesso, candidato Neucival Menezes. Boa noite e foi um prazer estar aqui com vocês de novo e faço votos que o cartão verde, da mesma forma que o IRDEB e a TVE, cresça cada vez mais como tem crescido. Obrigada. Bom, Cartão Verde vai para uma rápida parada. Daqui a pouco a gente volta com a série de entrevistas com candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia. Não saia daí, a gente volta já.